Maria Santíssima possam nos iluminar, nos envolver hoje e sempre. Assim seja. Rômulo, mais um amigo, mais um irmão, agradecendo humildemente mais um convite de estar aqui nessa casa com o irmão, como o meu Marcão falou, e para aqueles que eu só conheci hoje através do olhar, que cativemos um no outro esse laço, esse vínculo, e se estenda por muitos e muitos outros encontros. Todos os estudos que geralmente eu me proponho costuma ser um bate-papo. Então eu não vou ter a pretensão de esgotar o assunto, não vou ter a pretensão de defender verdade, nem de defender nenhum tipo de certeza. Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito, como tem também algumas versões. Sempre legal lembrar que o pobre em espírito para a doutrina espírita são todos aqueles que se sentem pobres espiritualmente, mas que têm vontade de se enriquecer espiritualmente, de se elevar espiritualmente, através de méritos e esforços pessoais. Tópico de hoje: orgulho e a humildade. O texto de hoje é bem extenso e vai nos dar respaldo e margem para tratarmos de muitos assuntos, muitas abordagens. Mas para que nós não nos percamos, é só a gente lembrar de dois conceitos básicos envolvidos com o tema de hoje. O que vem a ser humildade? Humildade é o nosso esforço em sempre nos igualarmos, nos tratarmos como iguais. E o que vem a ser o orgulho? O orgulho é quando um de nós se sente diferente e quer se destacar, quer se elevar. E geralmente quem se eleva tende a olhar para os outros de cima para baixo, ou seja, desnivelou. Então o tema de hoje tem a ver com nivelamento e desnivelamento. Tranquilo? E qualquer dúvida que a gente vá tendo, qualquer ideia, qualquer lembrança, a gente conversa, a gente toca mais calmamente no assunto. Desculpa. Instruções dos Espíritos, Muito importante se frisar isso. Porque esses dois irmãos, Lacordaire e Adolfo, bispo de Argel, os dois irmãos, quando estavam encarnados, foram da religiosidade católica. Eles foram católicos, mas não foram católicos fanáticos. Foram católicos que buscavam enxergar todos os irmãos e irmãs como iguais. Inclusive, eles, principalmente Lacordaire, ele foi um daqueles que brigou em sua época para que a igreja e o Estado se separassem, porque era muito comum, às vezes, alguns países no passado serem governados por autoridades eclesiásticas, como às vezes ainda tem hoje alguns países no Oriente Médio, que alguns líderes religiosos também são líderes políticos. Então eles que começaram uma briga muito acirrada no século XVI para ver uma separação, para que houvesse uma racionalização entre fé e política, que são coisas bem distintas. Agora a gente consegue avançar. O texto começa assim: que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, ou tornando o meu favor de pô-la ao alcance de todos. Logo nesse texto, a gente já pode destacar que o irmão, ele também já está buscando nos oferecer uma humildade tamanha, que muito embora ele seja um espírito instruído para nos instruir, ele inicia a sua fala com uma prece, com uma rogativa. E vamos lembrar, ou melhor, relembrar, nós espíritas acreditamos que o Espírito Santo nada mais é do que a coletividade de espíritos já evoluídos que recebem a missão de Deus de nos orientarem. Então, toda essa gama de espíritos que nós, enquanto espíritas, chamamos de espíritos superiores, os católicos chamam de Espírito Santo. Os protestantes chamam de Espírito Santo. Tá? Então, ele roga para que os seus superiores
para que Jesus, para que Deus, para que Ele consiga falar fácil. Porque também uma outra dificuldade, quando a gente para estudar algum texto religioso, é que nem sempre o irmão ou a irmã que está ditando a instrução, ele consegue nos tocar o coração e nem nos tocar o pensamento. E por quê? Porque ele ou ela já tem tanta bagagem, já tem tanta coisa para passar, e quer passar tanta coisa de forma tão rápida, num intervalo tão curto de tempo, que as ideias às vezes nos parecem confusas. Às vezes não encontra as palavras no nosso vocabulário. Ainda tem isso. Aí Marcão ainda está lembrando a questão mediúnica, né? Que às vezes um irmão evoluído vai fazer uso do médium e quer dar a mensagem. Só que o médium não tem ainda, não só afinidade, como não tem o conhecimento. E aí o espírito vai tentar usar, né, o vocabulário que ele encontra naquele cérebro para conseguir tocar um número maior de irmãos. Então a proposta já desse início é essa. Ele, estando numa condição já elevada, ele nos demonstra que ele precisa estar ao nosso nível para ser compreendido. E humilde, mas o termo humildade, à frente a gente vai entrar ainda mais nesse conceito de humildade, né? Para deixar claro assim, a nossa necessidade de nos igualarmos, nos equipararmos. Nossa, por favor, Luiz. Já nesse slide já vai abordar o que o Luiz estava lembrando para a gente. Aí continua assim. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos. Vamos lá do começo. Por que a humildade está esquecida? E olha só, esse texto é de 1862. Será que agora em 2018 a humildade, né, está menos esquecida entre nós? Ou será que ela continua esquecida entre nós? Qual é a proposta dessa chamada de atenção? Por que ela está esquecida? Hoje em dia nós podemos dizer que a culpa é da competição. Precisamos nos distinguir uns dos outros para termos um emprego melhor, para termos um salário melhor, e estamos sempre buscando uma melhoria, que não é errado. Mas se só um melhorar, todos os outros ficarão para trás. Então, quando se fala de que a humildade está esquecida, é porque nós só estamos olhando para o eu. Dificilmente nós conseguimos olhar o nós. Então o eu evolui, mas se o eu, depois de evoluir, ele não pensar em auxiliar os outros, ele acaba não evoluindo tanto. Porque a lei, né, moral fala de lei de sociedade e de lei de igualdade, ou seja, enquanto nós não nos entendermos enquanto uma sociedade só, e enquanto iguais, essa evolução muito rápida de um não vai ser tão útil para ele ou ela quanto gostaria. Então sempre vai ser necessário que algum irmão que já conseguiu enxergar, que já conseguiu entender, busque olhar para trás para nos puxar, para nos lembrar que nós estamos nos esforçando menos, que nós poderíamos nos esforçar mais, né? E aí, fala de caridade agora, né? Caridade para a doutrina espírita está sintetizada na questão 886 do Livro dos Espíritos, que em resumo é benevolência, ação do bem. Quando está falando de ação do bem, passa inclusive pelo pensamento, pensar no bem, né, em relação às pessoas. Tanto que tem uma música, né, para quem trabalha aí com infanto juvenil, não me lembro se é da Marieusa, ou se daquela outra tia que fez todas as músicas do movimento, né? Tia Vilma, né? Que assim, pensar no bem é bom, fazer o bem é bom, sentir o bem é bom, né? Tia Vilma, então, para deixar perfeito, então. Só que, enquanto crianças, a gente tem essa música muito tranquila em nossa lembrança. Só que nós vamos crescendo,
e as exigências, as necessidades do adulto são diferentes da criança. Muito embora Jesus no Evangelho deixe claro que ele quer que vá até ele quem? Os adultos ou as criancinhas? Para deixar claro que as criancinhas, elas valorizam ainda o que é necessário valorizar. Elas não esqueceram o que deve ser valorizado. E as criancinhas, por si só, elas são unidas. Elas se igualam. E para quem duvida disso, peguem 2 crianças ou 3 crianças que nunca se viram na vida, coloquem juntas. 5 segundos depois, uma já está tratando a outra como amigo ou como amiga. Coisa que nós adultos, é meu conhecido. Eu conheço ele. Dificilmente nós classificamos de fato alguém como amigo ou como amiga. É colega. Agora as crianças não. As crianças ainda mantêm esse sentimento de caridade, essa vontade de fazer, pensar e agir em relação a alguém. Questão do próximo, ainda. Caridade tem a ver também com indulgência e com perdão. Hoje, não por acaso, recebi um vídeo de um amigo que trazia um recorte de uma exposição da nossa amada Nete Guimarães. E ela falava exatamente do tema de hoje, orgulho e humildade, como as coisas são tão peculiares nas minúcias. E aí teve uma parte que ela falou da caridade do próximo relacionada agora ao perdão. O que acontece? Por que o perdão ele tem a ver com a humildade? A gente só perdoa quando a gente percebe e se iguala na mesma situação do ofensor. E o que ela propõe também? O ideal seria que antes de nos ofendermos, nem nos sentíssemos ofendidos. Para deixar claro que aquele ou aquela que usou alguma fala ou alguma ação que nos feriu, ele pode estar numa situação, às vezes, mais conturbada do que a nossa. Só que é um dia que a gente está com a sensibilidade, o perispírito está muito elevado, e aí qualquer toque é muito. No entanto, quando a gente faz a mesma coisa com o outro, a gente pergunta, poxa fulano, você está tão sensível hoje? Só que, geralmente, a dor só é sentida de quem recebe, nunca de quem comete, de quem faz. Então é preciso sentir a dor, é preciso se igualar com quem diz sentir essa dor. E aí o que me vela, que o nosso amado irmão Luiz já tinha nos lembrado, por que eu trouxe essa cena? De Jesus, que não é o Jesus europeu, tive cuidado, como o Arthur sempre orienta, e Jesus ele não nasceu na França, não nasceu na Holanda, nem na Alemanha, Jesus nasceu no Oriente Médio, hoje a gente conhece a região lá como Israel, naquela região. Então Jesus dificilmente foi louro e dificilmente com olhos claros. Então encontrei aqui uma imagem do lava-pés, com todos num biotipo muito parecido com o que nós temos hoje dos israelenses. E por que eu trouxe essa imagem? Porque Jesus, sendo o maior, como o Marcão vai propor no estudo dele, como o mais puro que já esteve na terra, ele poderia simplesmente mandar que nós obedecêssemos, que nós fizéssemos o que ele mandava. Mas não. É ele quem faz, é ele quem ensina, é ele quem indica o que nós devemos fazer para chegar aonde precisamos chegar. Então, por isso que, de fato, ele é alguém modelo, porque, assim, tudo que a gente precisa aprender, com quem? É ele. Mas a gente ouve assim, quem é o cara? Não, o cara foi Jesus, enquanto matéria. E ele é o guia e modelo enquanto espírito. Perfeito? Continuando. Vai até que horas, Marcão? O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos
e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos. E aí, quando a gente está falando agora, né, de pobre e rico, vou pedir para que vocês não levem em consideração questão de posses, de dinheiro. Não é só isso não, tá? Porque em doutrina espírita, todo o bem também intelectual que nós trazemos também entra nessa conta. Tanto que o nosso amado irmão, né, senhor Flávio, no próximo estudo, quando ele for abordar a missão do homem inteligente, ele vai precisar abordar o quê? Que todo aquele que traz bagagem, ele tem o compromisso de compartilhar. É obrigado, é lei. Parábola dos talentos. Quem lembra o que acontece com quem enterra o talento? Vai ter a ver com o estudo do seu Flávio. Então assim, quem enterra é punido, é castigado e vai precisar agora prestar conta da sua inutilidade de ação, da sua inação. Então, olha, quando a gente está falando de bens, né, de títulos na terra, são todas as oportunidades que nós poderíamos ter sido úteis e não fomos. Tudo que nós poderíamos ter feito diferente e não fizemos. Todo apego àquele bem perecível que a gente, né, poderia abrir mão e a gente não abre. Exemplo. Sempre que a gente vem aqui na Caminho da Luz, tem, né, livros no corredor. Qual seria um movimento adequado? Que nós comprássemos, lêssemos, trocássemos, emprestássemos, doássemos, para que nós não nos apegássemos a esses livros. No entanto, alguns de nós, eu em alguns casos inclusive, preciso admitir, gosto tanto do livro que eu quero ele lá na minha estante. Porque às vezes eu gosto de ler, né, de novo, mas aquela passagem. Mas o ideal é que a gente troque, que a gente compartilhe. Por quê, amados e amadas? Nós não vamos levar nada do que é material. Nada, 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 nada. Até esse corpo que nos foi entregue enquanto nós encarnamos, será devolvido à terra. E depois de algum tempo, nem o corpo mais vai existir, porque ele vai virar comida, vai virar adubo, vai virar, né, utilidade em relação à natureza como um todo. É como um cientista já falou, e como o meu amado vai lembrar, né, de frases, né, de cientistas, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, a Lavoisier, né? Então, para deixar claro que assim, tudo que está aqui é perecível, é consumível, está morrendo e vai continuar seguindo um fluxo de vida, porque a vida não para. Tá? Por que eu usei essa cena? Quando a gente está falando de título, a gente geralmente está falando de algo que nós acreditamos ter mérito. Ora, mérito. Mas quem define o verdadeiro mérito nunca é o próprio. O verdadeiro mérito, né, aquele que nós de fato vamos levar para as próximas vidas, quem nos confere isso geralmente são os outros. Por isso que está na lei, desde o Antigo Testamento, que além de amar a Deus sobre todas as coisas, é preciso amar o próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque não adianta eu dizer que eu sou, que eu fiz, que eu, porque eu posso estar doente e ter uma visão deturpada e exagerada de tudo que eu faço. Então vai caber agora a vocês dizerem se eu não sou exagerado, como tem uma frase de uma música, exagerado, jogado aos teus pés. Eu sou mesmo exagerado. Porque talvez não havia necessidade de se jogar aos pés. Mas não, tem que ser intenso. Tem que ser com um sentimento. E aí a gente sempre extrapola. Mas quem vai dizer se extrapolou ou não, é o outro. Tem uma outra frase, né, que inclusive está sendo dito popular, mas tem até um aspecto legal. Que o meu direito termina
aonde o seu começa. Então, do tipo, não adianta eu dizer que posso, se tem alguém dizendo que eu não posso. E aí eu vou precisar ter a humildade para ouvir, para processar. Legal que alguns pensam que esse símbolo aqui é de maluquice, né? Mas não. Tanto que a ampulheta de alguns computadores, né, fica nesse, né, no giro. É processando. Então, precisamos ter a humildade de ouvir, assimilar e processar. E se mais de uma pessoa falar a mesma coisa sobre você, segundo a doutrina espírita, Allan Kardec nos legou o princípio da universalidade. Quando dois ou mais afirmarem a mesma coisa, a probabilidade deles estarem certos aumenta. E se forem três afirmando? Maior, claro, sim. Então precisamos estar atentos, né, a algumas dicas, a alguns toques. E outra fala muito legal de doutrina espírita: a gente precisa ter muito cuidado com todos aqueles que sempre nos abordam com elogios, porque nós não somos tão perfeitos assim, para só recebermos elogios. A gente também precisa ter humildade para ouvir com carinho a tal da crítica, porque a crítica, muito embora nós a enquadremos como destrutiva, ela também é construtiva, se nós conseguirmos o quê? Filtrar. Tudo é preciso filtrar. Tudo tem que ser passado por algum tipo de crivo. Tá? Tudo é útil, tudo é necessário. Certo? Dando seguimento. Pois então, Deus vos distingue pelos corpos, né? Ou seja, o Pai vai ter distinção de nós porque eu sou mais alto que vocês? E olha que de fato hoje aqui na casa eu sou o mais alto da casa em estatura, né? Mas eu vou receber agora um mérito especial porque eu sou o mais alto? Aí vamos pensar agora quem tem o cabelo mais comprido, mais curto. E aí Deus vai distinguir por características físicas? Sabemos que não é bem assim. O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico, ou seja, o pobre e o rico, os dois não têm a mesma composição corporal? E tem outra, né, que eu acho ainda mais fantástico. Deus nesse ponto foi de uma, né, sabedoria, porque todas as necessidades fisiológicas que o pobre tem, o rico também tem. Todas. Se tiver que arrancar dente, todos vão ficar nervosos, todos vão ficar sem dormir, todos vão ficar pensando se a anestesia vai pegar na primeira, ou se vai pegar na segunda, se vai doer muito, se não vai doer, todos. Então, ou seja, tem alguns aspectos que os medos são iguais, as preocupações são iguais, para deixar claro que esse pai não tem distinção em relação aos filhos que precisam passar por algum tipo de expiação ou prova. Se é preciso, naquele momento na escola, seja o teste surpresa, né, que geralmente a gente adora o teste surpresa, né, ou o teste avisado, o que é fato é que nós precisamos estar com a matéria em dia. A gente tem que estar estudando. Que geralmente, se nós deixarmos a matéria acumular, dificilmente a gente vai tirar a nota máxima, né? Ou dificilmente a gente vai conseguir, inclusive, passar direto. Aí vai ter o apelo da recuperação, né? Da segunda época. Né? E dando seguimento, terá o Criador feito duas espécies de homens? Né? Ou seja, né? É como se nós pensássemos assim: vai ter a categoria do homem bonito e vai ter a categoria do homem feio. A mulher bonita e a mulher feia. Né? O homem rico e o homem pobre, a mulher rica. Existe essa distinção? Não, nunca houve. E por mais que alguém, né, levante dele e fale assim: mas Roma, na história já tiveram alguns irmãos que promoveram perseguições pautados nessa diferença. E eles, né, já foram julgados pela humanidade como errados, como loucos. E se todos nós somos hoje cristãos, ou estamos tentando ser, a gente precisa ter claro que não existe
distinção. Todos são iguais. Não existe diferença alguma. E mais à frente, nos próximos slides, o texto ainda vai abordar um pouco mais a questão espiritual. Que depois que todos nós voltarmos à pátria espiritual, aí sim é que de fato nós seremos ainda mais iguais em evidência. Porque aí a gente vai ter aquela certeza. E aquele irmão que eu pensava que não lia livro nenhum, nossa, olha como ele evoluiu. Olha a luz dele. E eu que lia um livro por semana, opaco, sem luz nenhuma, sem vibração alguma. E aquele que eu julgava ser um inferior, é o que vai me estender a mão, é o que vai me tirar lá do lodaçal, lá do ar pútrido, é aquele que vai conseguir me lembrar da utilidade, da necessidade da prece, da oração. E por quê? Porque ele é humilde e eu acho que sou e não sou. Então a doutrina espírita, né, sempre vai nos lembrar essa necessidade. E é lei, gente. Por isso que existe a tal da lei de igualdade. Para deixar claro que o sentimento de humildade, ele é um aspecto operacional dessa lei. Então, quando nós infringimos alguma lei, o que acontece? Infração. A gente vai pagar multa, a gente vai responder processo. Né? Então, é lei. Igualdade com a humildade. Tem que estar casado. Se não casar, tem erro. Tá? Tem falha. Explicando a imagem. Se tiver um pouco confuso aí atrás, ó, é um sapato muito bonito, engraxado, novo, e uma sandália bem gasta, bem usada, com uma calça também que já está assim, bem explorada também, bem além da conta. Se nós fôssemos materialistas, se nós não acreditássemos em reencarnação, o entendimento seria o seguinte: em nossas vidas, pode ocorrer em uma mesma vida que nós tenhamos momentos de altos e baixos. Geralmente, quando nós estamos muito bem financeiramente, a gente só usa o sapato do orgulho. E por quê? Porque está tudo muito bem. Quando está tudo muito bem, eu não lembro nem que Deus existe. Uma das questões do Livro dos Espíritos vai nos lembrar que a prece, ela pode ser, né, usada para pedir, para agradecer e para louvar. Geralmente, não estou dizendo que estou com todos, não, mas geralmente a gente só lembra de orar para pedir. Pedimos, mas aí é fato, Jesus também assim, deixou claro, pedi e obtereis, né? Batei a porta e abri-se-vos-á, né? Então a gente pede e nos concede. Mas depois que nos concede, a gente lembra de agradecer? Professor Bezerra de Menezes, eu queria tanto que... Ele é médico, mas também foi professor, né? Queria tanto que o senhor me ajudasse a lembrar todas as fórmulas de matemática, física, química. E aí ele ajuda. E tiramos aquela nota e conseguimos a aprovação. E depois? A gente lembra de agradecer? Professor Bezerra